Quero agora ver com os senhores algumas características da contestação para deixar o filé mignon, a parte, falar filé mignon essa hora, né? Daqui a pouco já vai dar uma vontadezinha de comer. Mas para deixar o ponto principal para o final. E as características que eu quero tratar com os senhores, acabamos de ver o prazo, o artigo 335. Já uma primeira característica aparece no artigo 336, artigo 336, que é o chamado princípio da eventualidade. Artigo 336, princípio da eventualidade. Incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Fazendo um paralelo com a petição inicial que nós vimos lá atrás. E vindo de trás para frente, né? O réu tem que especificar as provas que pretende produzir. E nós vimos que o momento próprio para se tratar de prova é mais adiante, com a decisão do artigo 357, da qual nós falaremos aqui depois. Então, assim como o autor costuma dar aquele somebody love de quero produzir todas as provas que eu puder, o réu também costuma dizer isso. E não há nenhum vício, vamos assim dizer, porque o juiz vai chamar as partes posteriormente para tratar sobre prova. Tá? Esse argumento em relação ao réu, ele perde um pouco o sentido, ele fica mais frágil um pouco, porque o réu já sabe o que ele vai controverter ou não. Né? O réu, ele atua posteriormente ao autor, naturalmente. Então ele já sabe o que o autor trouxe de informação e ele está controvertendo. Acontece que justamente dentre as espécies de defesa do réu, o réu pode trazer alegações novas. Como o réu pode, inclusive, oferecer uma reconvenção dentro da contestação. E aí, como é que o réu vai saber quais dessas alegações novas o autor vai controverter ou não? Então, vamos cair no mesmo raciocínio do artigo 474. Essa tese, essa alegação fica um pouco mais frágil, mas ela ainda se aplica ao réu. Por isso que na prática se costuma ver tanto o autor quanto o réu, nesse momento inicial, eles trazem as provas que eles já têm, né? Que isso é uma previsão do código quanto à prova documental. Então o documento que eu tenho, eu já junto com a minha petição inicial. Já trago. E apresento. Agora, prova pericial, prova testemunhal, isso fica mais para frente, que você depende de qual vai ser o movimento no tabuleiro que a outra parte vai fazer. Você ainda não tem subsídios nesse momento inicial das alegações iniciais, né? Petição inicial para o autor, contestação para o réu, você não sabe o que a outra parte vai controverter. Então, mesmo as considerações que eu fiz lá na aula de petição inicial, dá para fazer sobre essa parte final ali. Indo mais ali para o miolo do 336, o réu vai expor as razões de fato e de direito com a qual impugna o pedido. Impugnar é a antítese, é a defesa. E nós vimos que a causa de pedir lá na petição inicial é composta pelos fatos. Mesmas considerações aqui em relação à contestação. Paridade de arma, na isonomia. O réu também tem que apresentar as alegações fáticas com as quais ele se contrapõe. A obrigação do réu, que é necessário e imprescindível que o réu faça, são as considerações sobre os fatos. Claro que ele pode tratar e falar sobre o direito, quanto mais, melhor. Mas ele não é obrigado. Não há uma obrigação, uma necessidade. Né? Eu diria que o advogado tem a obrigação de fazer isso em relação ao seu cliente, que ele recebeu honorários para isso. Quanto mais informações, subsídios jurídicos ele fornecer ao juízo, maior a chance dele obter êxito. Né? Quem não fala não é ouvido. Mas uma contestação que seja perfeita do ponto de vista fático, que trate contraponha todos os argumentos do autor, e não trate do ponto de vista jurídico, não qualifique juridicamente, ela é uma petição válida. Ela deve ser recebida. E
a finalidade do réu de se contrapor, ela é essencialmente sobre os fatos. E aí eu recordo com os senhores aqueles brocardos que nós vimos lá atrás. Eu vou me furtar de ir ao chat, porque o tempo vai passando muito rapidamente, né? Muita informação que nós temos para ver e em pouco tempo. Tudo bem que a gente fica cansativo para a gente ficar aqui olhando para um sábado, é muito tempo, é o sábado todo, né? Mas olhando para o processo civil é pouco tempo. Então vamos ver aqui dentro do tempo que nós temos para tratar. E aí eu dizia que os brocardos que justificam, tanto na petição inicial quanto na contestação, a necessidade das partes apresentarem, subministrarem ao juízo as considerações fáticas, são iuria novit curia, a corte conhece o direito, e dá-me in facto dabot ius, me dê os fatos que eu te dou o direito. Então a obrigação da parte é trazer alegações fáticas. As considerações jurídicas não vinculam o juízo, não é? Bom, e aí já vimos a parte final, vimos a parte intermediária, vamos à parte inicial. Incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa. Toda a matéria de defesa. É isso que é eventualidade. Eu disse que esse artigo 336 é chamado de eventualidade, né? A característica da eventualidade, o princípio da eventualidade. Sempre que se fala em eventualidade no processo civil, então não apenas aqui na contestação, aplica-se na contestação em diversos outros momentos, diversos outros institutos no Código Civil, no Código de Processo Civil, no processo, né? Na ciência processual. Eventualidade significa que você tem que trazer todas as alegações na sua primeira oportunidade de manifestação. Senão preclui. E a primeira oportunidade do réu de se manifestar quanto à defesa é na contestação. Então, quais matérias o réu tem que trazer na contestação? Quais defesas? E a resposta é todas. Todas as defesas. Porque ele não vai ter outra oportunidade para falar. Essa é a regra. E como toda boa regra, tem exceção. Então, aquele toda ali não é bem toda. Não, assim, é toda. É toda porque o sentido desse princípio da eventualidade é que você traga tudo que você saiba, desde logo. E a princípio você não vai ter outra oportunidade para tratar dos temas que você já poderia ter legado antes. Então ali, esse toda é uma ordem de ideia, é um estímulo para que a parte traga todas as matérias. Mas nós temos questões que são de ordem privada, no interesse das partes, e questões que são de ordem pública, no interesse do Estado, no interesse do juízo. Então, sendo matéria de ordem pública, como prepondera o interesse coletivo, essas matérias podem ser alegadas a qualquer momento. O juiz pode conhecer a qualquer momento. Na verdade, o raciocínio é esse. As questões de ordem pública podem ser conhecidas pelo juiz a qualquer momento. Se pode ser conhecida pelo juiz a qualquer momento, a parte pode alegar a qualquer momento. Tudo que o juiz pode conhecer a qualquer momento, a parte pode alegar a qualquer momento. Porque, no máximo, vamos supor, se a lei restringisse que a parte tratasse disso posteriormente, ele ia mandar retirar aquela petição, ia desconsiderar a petição, mas ele já leu, e aí ele conhece de ofício. Então não adianta você alegar que a parte não pode tratar se o juiz pode conhecer de ofício. Então, como o juiz pode conhecer de ofício, a parte não se sujeita à preclusão. As matérias que o juiz pode conhecer de ofício não se sujeitam à preclusão. Então, nós temos como a primeira espécie de defesa as exceções e as objeções. Essa é uma forma de se classificar as alegações de defesa. Exceção é aquilo que o réu alega no seu interesse próprio. Então são as questões privadas. As objeções
são as questões de ordem pública, as matérias de ordem pública. E as matérias de ordem pública processual, por exemplo, condições da ação, pressupostos processuais. Sendo matéria de ordem pública, a parte pode alegar a qualquer momento. Tá? Então é uma exceção. Então, o réu tem que trazer toda a matéria de ordem privada na contestação, sob pena de não mais poder alegar depois. Não pode mais alegar depois, preclusão. E o réu tem que trazer a matéria de ordem pública também na contestação, mas aqui não tem preclusão. Aqui ele pode alegar posteriormente. Então, acho que vale colocar ali a não ser para quem vai fazer concurso, né? Nossa finalidade aqui não é concurso. Mas se você for fazer um concurso em que possa utilizar o código com questões discursivas, aí não é de bom tom que você tenha essas considerações que eu vou fazer aqui, porque podem te tomar o código, né? Só pode fazer no máximo remissão. Mas se não for como o objetivo aqui não é o concurso, naquele todo ali, eu acho que vale a pena circular ele, puxar uma setinha e botar salvo objeção. Porque objeção é uma matéria de ordem pública, está escrito ali. Objeção é matéria de ordem pública e podem ser conhecidas a qualquer momento. Ok? Uma outra característica que tem um pouco a ver com isso que nós estamos falando aqui, da eventualidade, é o ônus da impugnação especificada. Ônus da impugnação especificada, que está no artigo 341. Ônus da impugnação especificada, artigo 341. Lembrem-se que o 336 nos disse que tem que trazer toda a matéria de defesa. E eu disse que contestar é um ônus. Então ele tem que trazer toda a matéria de defesa na contestação, sob pena de preclusão, falamos sobre isso, asterisco, salvo as objeções, sob pena de preclusão e de se tornar presumivelmente verdadeiro aquilo que o autor falou. Perceba, eu falei ainda agora com os senhores da revelia. Artigo 344. A revelia, meus amigos, é o fenômeno em que não tem contestação. Então eu vou tentar desenhar aqui. Deixa eu ver se a gente vai se dar bem com isso aí. Vou tentar compartilhar, apresentar agora. Apresentar uma janela. Está aqui. Espero que esteja aparecendo aí para os senhores. Apareceu para mim a mensagem que eu estou apresentando para todos. Eu acho que sim, né? Estou. Estão vendo? Sim, ok, beleza. Então, olha o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte. Olha aqui. Nós temos a petição inicial do autor. E na petição inicial, o que nós falamos que deve ter? Essencialmente, os fatos, né? Então, fato 1, fato 2 e fato 3, que compõem a pretensão do autor, são os motivos fáticos que resultam no pedido do autor. O que nós vimos sobre a revelia? Esse é um fenômeno que nós já mencionamos lá atrás. Revelia, artigo 344. A revelia, meus amigos, na revelia poderia ter contestação, mas não teve. A revelia é justamente a ausência de contestação. Então, como poderia ter tido contestação e não teve, qual é a consequência que a lei traz? Presunção de veracidade quanto ao fato 1. Vai presumir que aquilo que o autor falou é verdade. Mas só quanto ao fato 1? Não, também vai ter uma presunção de veracidade quanto ao fato 2, uma presunção de veracidade quanto ao fato 3. Porque se não teve contestação, então revelia
é igual à ausência de defesa. Ausência de contestação. Como não teve contestação, e 336, né, na contestação incumbe ao autor impugnar todos os fatos, como não teve contestação, o fato 1 não foi impugnado, o fato 2 também não, o fato 3 também não. Essa é a revelia. O que nós estamos a ver agora, no ônus da impugnação especificada, ônus da impugnação especificada do artigo 341 é porque teve contestação. Nós estamos aqui tratando da contestação, de uma característica da contestação. A revelia é quando não tem contestação. O ônus da impugnação especificada teve contestação, portanto. E o que tem que ser feito na contestação? O que é obrigatório, o que não pode deixar de ter? Tem que impugnar os fatos trazidos pelo autor. Então, na contestação, houve a antítese. Não vou colocar assim, não. Vou botar ao contrário, peraí. Na contestação, o réu apresentou o fato não 1. Só para dizer que é um fato que contrapõe ao fato 1. Então ele impugnou especificadamente o fato 1. O réu também apresentou o fato não 2. Apresentou alegações fáticas que contradizem, que se contrapõem ao fato 2 apresentado pelo autor na petição inicial. E quanto ao fato 3, o réu não impugnou. Ficou um vazio. Então o réu deixou de se manifestar quanto ao fato 3. Eu também vou apagar aqui, porque eu pensei que fica melhor de uma outra forma. Vai ficar essa tela meio psicodélica aí, mas não compensa o fato. O fato não 3 não veio. O réu não trouxe. Eu quero aproveitar essa parte do lado aqui. O que vai acontecer? A mesma coisa que aconteceria se houvesse revelia. Ó, aqui nós teremos a presunção de veracidade do fato 3. Mesma consequência. Eu gosto de dizer isso por quê? Porque há uma relação entre o 344 e o 341. O 344, a revelia, é como se fosse esse ônus da impugnação especificada ampliado. Porque como não teve contestação, o réu não trouxe fato nenhum. Logo, tudo que o autor falou é presumivelmente verdadeiro. No artigo 341, nós tivemos contestação. E ele está dizendo que o réu tem que impugnar tudo, sob pena de presunção. Percebam que a consequência, presunção de veracidade, que é o efeito, é o mesmo. O que diferencia, e agora sob outro viés, é que o ônus da impugnação especificada é uma revelia fatiada, uma revelia parcial. Não é uma revelia, é equivocado falar uma revelia parcial, tá? É como se fosse. Já vou aí ver quem pediu, vou parar de compartilhar a tela aqui e vou voltar para aí. Então, o ônus da impugnação especificada do artigo 341 é como se fosse os efeitos parciais da revelia. Eu estou dizendo como se fosse, isso não é totalmente técnico, vamos assim dizer, não. Ah, não pediram para entrar, estou aqui autorizando. Então essa é o elo que eu faço entre o 341 e o 344. Tá? A consequência é a mesma. Só que no 341, o que se está determinando ali é que você impugne todos os fatos, sob pena de
tendo impugnado apenas uma parcela deles, o que você não impugnou se ser tido como presumivelmente verdadeiro. Ok? Mas a consequência é a mesma. Bom, vimos então aí o 336, vimos o 341, eu pulei o 337 de propósito. Deixa eu tratar aqui com os senhores do artigo 338, que é uma outra característica da contestação, e a gente finaliza com as espécies de defesa. E faz o intervalo do almoço. Olha aqui. O artigo 338 e 339, eles tratam de um fenômeno novo, introduzido pelo Código de 2015, não é mais tão novo assim, né? É novo em relação ao sistema anterior, que era o que se chamava no Código de 73 de nomeação à autoria. No Código de 73 tinha uma intervenção de terceiro que era chamada nomeação à autoria. Eu costumava brincar que era batata quente. O réu citado nomeava a autoria a um terceiro, dizendo, comigo não tá, é com ele. Que alegação do réu é essa? Comigo não tá, tá com ele. Ou, não deveria estar comigo, não sou eu. O responsável pelo dano não fui eu, foi ele. Isso é uma alegação implicitamente de legitimidade passiva. Não tem nada a ver com isso, tô fora. O certo é ele. E foi dessa forma que o Código tratou. O Código de 2015, ele não trata esse fenômeno como uma intervenção de terceiro. Típica. Agora ele mudou bem. Ele agora trata como uma alegação do réu na sua defesa. Quando o réu alega, portanto, nós veremos que uma das matérias passíveis de alegação é a ilegitimidade, né? Uma das condições da ação. O réu pode alegar a ilegitimidade do autor ou a ilegitimidade dele mesmo. Quando o réu estiver alegando a sua ilegitimidade, a ilegitimidade passiva dele, a lei trouxe um dever para o réu, que é o de indicar, então, quem é o legitimado. Se você sabe que não é você, é possível que você saiba, então, quem é. Então, quando o réu diz, não sou eu, ele tem que dizer, se ele souber, ele tem que dizer quem é o outro. É um dever. Tanto que a lei traz uma sanção. Se ele sabe quem é o legitimado passivo e não indica, ele arca com os custos do processo. Tá? A questão é prática e de prova de você conseguir demonstrar que o réu sabia. Mas, enfim, a regra é que o réu, sabendo quem é, quando ele alega não sou eu, tem que indicar quem é, portanto. E nessa indicação dele de quem seja, nós vamos ouvir o autor. E o autor que vai definir os rumos da demanda. Né? Então, o que o 338 e o 339 nos trazem é o que tem sido chamado aí de correção da ilegitimidade passiva. Para tentar aproveitar o processo, né? Então vamos presumir que o réu está de boa fé. Quando o réu diz não sou eu, é ciclano de tal, vão ouvir o autor, que o juiz não pode de ofício determinar a citação de ciclano de tal. Né? Nós vamos ouvir o autor para que o autor adote uma das providências cabíveis. Então, diante da alegação do réu, artigo 338, diante da alegação do réu, no sentido de que ele é parte ilegítima no polo passivo, e o legitimado seria o seu patrão, por exemplo, comum, né? O exemplo geralmente que se dava na nomeação à autoria era o do caseiro, né? Caseiro. O vizinho achava que o proprietário era aquele cara que estava sempre lá, mas ele é o caseiro. E tudo que ele, caseiro, fez foi por ordem do patrão. Você imagina que ele cortou lá, podou uma árvore e caiu um galho no carro do autor. O autor vai a juízo em face dele. E ele fala, olha, na verdade eu falei que não era para fazer isso. Eu fiz por mando do meu patrão. A parte legitimada é ele. Né? O responsável pelo dano é ele. Ou houve uma omissão qualquer na conservação da árvore, para ficar mais claro ainda. Porque ali podia alegar imperícia e tal, teria alguma responsabilidade dele.
houve uma falha de conservação na árvore que se gerou um dano no autor. O galho caiu em cima do carro do autor. E o autor, achando que aquele cara é o proprietário, que ele sempre vê lá, aquele sujeito, vai a juízo em face dele. Até sabe o nome, até já se falaram, mas ele não sabe do detalhe que o cara não é o proprietário da casa, o cara é mero caseiro. Ele vai a juízo em face do caseiro. O caseiro fala, eu não. O que gerou o dano foi uma omissão de conservação. E eu tô falando pro patrão que tem que resolver isso, como é que vai fazer e tal. Eu não posso ir lá e cortar a árvore que eu vou cometer um crime ambiental. Eu falei pro meu patrão diversas vezes, a responsabilidade é dele. Aqui fica bem clara a situação. E quando se diz nomeação à autoria, quando se dizia lá atrás, gerava muita confusão esse nome. Nomeação à autoria, os alunos sempre achavam que ia entrar um autor novo, né? Não. É nomeação à autoria do dano. Quem é o autor do dano? Direito material, né? Quem é o responsável pelo dano? A autoria do dano. Você não investiga a responsabilidade civil, mas claro no direito penal, né? A autoria, a materialidade, a autoria do dano. Quem é o autor do dano? E na nomeação à autoria era um instituto processual. Era confuso, né? Era um instituto processual, mas que tinha como parâmetro a relação material. Enfim, nomeação à autoria era isso, a indicação do responsável pelo dano, e que implicitamente, na verdade, tratava de uma questão de legitimidade. O réu estava dizendo que não era ele, que ele não tinha nada a ver. E o Código de 2015 deu uma aperfeiçoada nisso, portanto. Agora virou um instituto totalmente processual. O réu alega a sua ilegitimidade. E o réu indica quem é o legitimado. Então não sou eu, excelência. É o meu patrão. Eu sou meramente caseiro. O caseiro da residência, da propriedade. Aí o que o juiz faz? O juiz determina a intimação do autor. Porque nós temos lá o princípio da congruência, né? A jurisdição é prestada nos moldes como o autor solicita, reivindica. E o autor solicitou uma pretensão em face do réu originário, que é o caseiro. E aí, autor, o que você quer que faça? E aqui é que nos compete analisar quais são as providências do autor. São fáceis de entender as providências. Só quero chamar a atenção para um detalhezinho. Então, o autor pode adotar 3 providências. Primeira providência. O autor vira para o juiz e fala assim, excelência, então foi mal aí, né? Foi mal aí, foi mal excelência, foi mal réu, pô. Cara, eu sempre te vejo aqui, você que entra, que sai, eu achei que você fosse o proprietário. Jamais podia imaginar que você é o caseiro. Foi mal aí, ué. Então, tá bom. Então substitui. Então sai o réu originário e entra um indicado a ser o legitimado. Sai o caseiro e entra o patrão. O autor, então, acolheu a alegação do réu, né? A lei até estimula ele a fazer isso, ele paga menos custas, paga menos honorários. Porque ele indicou errado, né? Ele vai pagar honorários. Paga honorários pela metade pro advogado do réu. Se ele prosseguir, no final ele vai pagar honorários integrais, né? Então acaba sendo um estímulo. É um ajuste de rota, aumenta a chance dele ganhar, se ele acolher, e ele paga menos pelo erro que ele cometeu. Ok? Ok. Essa é a primeira providência. Segunda providência. O autor não cai nessa argumentação do réu, não. O autor fala, excelência, deixa esse camarada aí mesmo, porque tudo isso aí é H dele, é somebody love dele. Meu negócio é com ele mesmo, é ele que é o proprietário. Ele está querendo causar tumulto processual. Excelência, eu quero que a demanda prossiga nos moldes como proposta. Sou euzinho contra ele. O negócio é entre eu e ele. Isso é caô dele. Não caia, excelência, nessa, porque eu não vou cair. Então, vossa excelência me intimou para o que eu vou fazer e eu quero que permaneça com ele. Bom, aí no final a gente vê quem tem razão, né? Aí o juiz vai fazer o quê? Então, prossiga o processo. E no final o juiz vai julgar. Se o juiz pode, no final, acolher a tese de um de outro. Ok? Terceira hipótese. A terceira hipótese é a de formação de um litisconsórcio passivo superveniente. O que é litisconsórcio? Pluralidade de parte. Imagina uma demanda. Eu fui a juízo contra o suposto proprietário. Quem eu achava que era o proprietário. O cara falou que era caseiro. O que eu posso fazer? Excelência, pelo bem e pelo mal, deixa esse cara aí, deixa o cacique, deixa o cara que se alega, o réu que se alega caseiro aí, e ele indicou um outro melhor pra gente. Chama o outro também. Traz o outro.
e o outro vai ser citado, né, o patrão proprietário vai ser citado para integrar o polo passivo. Quando eu digo isso, de modo geral, as pessoas têm a reação no sentido de tipo, pô, é óbvio que essa é a melhor solução. Ué, mas qual é a dúvida, professor? Já me falam isso. Na graduação mais ainda. Na pós também é muito comum. Mas, professor, eu não estou entendendo qual é a dúvida. É óbvio que vai fazer isso, né? Por que não vai fazer isso? Você tem mais chance de ganhar, ué. Porque se o cara fala que não é ele, que é o patrão, e você deixa ele, mas é o patrão, você se deu mal. Se você troca, tira ele, chama quem ele alega seu patrão e depois prova que não é, aí você se deu mal, caiu no conto dele. Ué, deixa os dois. Aí você não tem chance de perder. Aumenta a sua chance de ganhar. Ou vai ser um ou vai ser outro. Digo eu. Perfeitamente, tem razão. Faz sentido. Mas só desconsidera um detalhe. Que é muito importante. Era isso que eu queria falar. É verdade que aumenta a chance de ganhar. Fora de dúvida. Mas não podemos esquecer que aumenta a chance de perder também. Não aumenta a chance de perder? Você vai ganhar de um dos dois, mas vai perder de um dos dois. E nós não podemos ter o pensamento, a mentalidade, porque nem sempre a gente advoga para quem tem JG, né? Porque para quem tem JG, vou admitir aqui, aí tanto faz. Você vai perder para um deles, vai ser condenado a pagar honorário, você não vai ter, meio que vai ficar por isso mesmo, né? Agora, especialmente, mesmo para quem tem JG, é bom pensar que pode se pedir uma compensação do que você vai ganhar no processo, né? O advogado da parte que ganhou, logo que você perdeu, pode pedir uma compensação. Excelência, ele é hipossuficiente, beleza, mas ele não vai ganhar uma bolada aí, ó. Então eu quero uma parcela dessa bolada. Pode ser uma discussão no processo. Mas para quem não tem JG, aí o drama é maior ainda. Porque veja, se o réu originário está alegando que ele é parte ilegítima e que você não vai arrancar leite da pedra dele, você decide manter ele e o suposto proprietário só para aumentar a chance de ganhar, tu não podes esquecer que aumenta a chance de perder. E aí no final, se o juiz julgar parcialmente procedente teu pedido, ou procedente pedido em relação ao proprietário, quem foi incluído, ele vai julgar improcedente seu pedido contra o réu originário, que te deu lá atrás a colher de chá de você tirar ele e pagar menos custas e menos honorários. E no final o juiz vai impor a pena da sucumbência normal para ele que você perdeu. Então eu não quero perder de vista essa consideração, meus amigos. É verdade que aumenta a chance de ganhar, e a lei trouxe essa opção por conta disso. Mas é para você utilizar quando realmente houver sérias dúvidas. Nós não podemos facilitar o nosso serviço inicialmente ali com uma certa forma de preguiça de uma investigação maior, porque o nosso cliente no final pode ser condenado, né? As verbas acessórias da sentença. Muita atenção a isso, portanto. Ok? Bom, com isso, a gente fecha esse tópico das características da